Israel fez um convite para todas as igrejas gregas guardar o sábado. Intimou eles. 2025 começou com bastante bênção. Israel em guerra, os gigantes contra Israel. Mas que a nossa oração seja: viva Israel mais um dia, Criador. Viva Israel por causa de ti, Criador. O Senhor tem guardado Israel. Por isso eles têm prevalecido contra esses gigantes da terra. E a intimação foi forte. A prova está aí. Rabino Joel, com a sua comissão, intima todas as igrejas gregas a guardar o Shabat. As igrejas gregas obedecem Roma, obedecem à igreja da Santa Inquisição e não o Criador. O Criador, quando esteve na terra, João disse: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aponta o Senhor Yahushua e disse: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por isso que o irmão Nilson chama ele de Criador, com base bíblica. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Por isso o irmão Nilson chama ele de Criador. E quando ele esteve na terra, ele deixou para nós uma mensagem: não passará um i e não passará um tio, um acento da lei. Essa é a mensagem que nós acatamos. Esta não é a mensagem da igreja da Santa Inquisição. E o que nos chama a atenção é: assista no YouTube. Israel convida todas as igrejas da terra a guardar o Shabat, a deixar a desobediência. Se o Criador não serve de referência para vocês, o que vai servir? Quando o Criador fez tudo esse planeta, ele fez 6 dias, ele descansou o 7º dia. Ele precisava a descansar o 7º dia? Não. Mas ele descansou para nos dar exemplo. Para nos dar exemplo. Mas é duro falar com os nefilins, é duro falar com os gigantes. Mas Israel manda um recado para eles, intima eles a guardar o Shabat. Assiste no YouTube para vocês ver a intimação de Israel. Vamos ler um versículo, Êxodo 20:20, e depois nós vamos estar ouvindo o dicionário do Google falando a respeito do 7º dia, a respeito do descanso do Criador. Êxodo 20:20. E santificai os meus Shabates. Aqui não é Israel falando, o meu Shabat, é o Criador falando. Santificai os meus Shabat, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Estão ouvindo? Agora vamos ver no parecer do dicionário do Google o que vão dizer a respeito do Shabat. Mas eles são obedientes a Roma, eles são obedientes à igreja da Santa Inquisição, e não o nosso Criador. Foi bem claro na sua palavra que não passará um i e nem um acento da lei, porque tudo se cumpre e tudo tem que ser
observado por amor ao Criador. Vamos estar vendo aqui, ó. Dicionário. Sim, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, de acordo com a Bíblia. Essa ideia é um conceito importante na tradição judaico-cristã. Na Bíblia, em Êxodo 31:13, Deus diz a Moisés que o sábado deve ser guardado como um sinal entre Deus e os israelitas. 2. Em Ezequiel 8:12 da noite, Deus diz que os sábados devem ser um sinal entre Deus e o seu povo, para que saibam que Ele os santifica. E 3. Em Marcos 2:27 da manhã, Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Significados do sábado. O sábado significa descanso e libertação do trabalho. Cristo trouxe o descanso e a libertação do pecado. Jesus é o descanso para o qual a sombra do sábado apontava. No Novo Testamento, os apóstolos só mencionaram o sábado 3 vezes em seus escritos para as igrejas. O crente do Novo Testamento não é obrigado a guardar o sábado. Estão ouvindo o parecer deles? É um parecer grego e romano, que no começo eles começaram a falar certo. Mas é incrível a maneira deles pensar, porque eles preferem guardar uma doutrina de homem, uma doutrina de uma igreja sanguinária, que matou na Santa Inquisição, matou quem guardava o Shabat, matou quem trabalhava o dia domingo. Porque qual que era a narrativa deles? Se trabalha o domingo porque estão guardando o sábado. Já era motivo de matar. Para que obedecer uma igreja dessa? A nossa mensagem é: obedeça ao Criador, guarde o seu Shabat, que serve como um sinal. É um sinal na nossa vida para aquele homem, para aquela mulher que guarda o Shabat. Tenha esse sinal na sua vida. Assista lá no YouTube, Israel convocando as igrejas, intimando as igrejas a guardar o Shabat. Por que vocês obedecem à mãe de vocês, assassina, homicida, criminosa, e não obedece o Criador? O Rabino pegou forte com eles. Então assista o Rabino Joel lá no YouTube e aprenda mais do Criador. E as coisas do Criador é assim, nós vamos aprendendo na caminhada. Nós não podemos exigir muito das pessoas que estão iniciando, mas saber que na caminhada nós aprendemos muita coisa. Para os novos caminhantes, ensinar: ame o Criador sobre todas as coisas, e as demais coisas vão acontecer na sua vida. Comece a obedecer o Criador naquilo que Ele pediu. Essa é a prova que nós amamos Ele. Comece a se libertar da igreja da Santa Inquisição. A igreja da Santa Inquisição não pode ter domínio sobre a nossa vida. Os seus dogmas não podem ter domínio sobre a nossa vida. Mas que a nossa vida a cada manhã seja oferecida ao Criador. Que os nossos passos sejam consagrados ao Criador aqui nesta terra. Então fique com essas palavras e aprenda lá com o Rabino Joel, que teve coragem de convocar todas as igrejas gregas da terra a voltar para o Criador, a voltar para o seu princípio, deixar os seus dogmas e guardar o Shabat como um sinal do Criador em nossas vidas.